Quarta-feira, 21 de novembro de 2018. O plenário da Câmara dos Deputados acaba de aprovar a proposta que mantém a contagem da população dos municípios brasileiros até 2020, até quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizar o próximo censo populacional. Essa proposta, na prática, ela impacta, na verdade, ela congela os repasses que são feitos pelo Fundo de Participação dos Municípios, uma das principais fontes de renda das prefeituras brasileiras. Eu estou aqui do meu lado com o deputado Arthur Lira, líder do PP e autor da proposta, que vai dar um pouquinho mais de detalhes para a gente a respeito disso. Deputado, boa noite, obrigada pela entrevista. Eu queria perguntar para o senhor, porque o senhor falou que essa proposta é uma grande reivindicação dos municípios, inclusive houve uma nota da Confederação Nacional dos Municípios falando que mais da metade, cerca de 3 mil municípios brasileiros poderiam perder recursos caso essa proposta não fosse aprovada. De fato, o que ela pode causar para os municípios caso ela não venha a ser aprovada também pelo Senado, que agora ela vai ser analisada pelo Senado, não é? Não, veja bem, na realidade a gente não congela os recursos. Essa proposta ela congela os índices, né? Há uma repartição de FPM de acordo com o tamanho populacional de cada município, e cada município vai naquela crescente de 0,2, 0,4, 0,6, 1,0 e tal. E alguns municípios do Brasil perderam por mudança no cálculo do IBGE em cima de um censo que não foi feito. O IBGE enfrenta dificuldades orçamentárias e nós já estamos atentos a isso. Vamos procurar o pessoal do IBGE para colocar uma emenda já para que ele consiga em 2020 fazer o censo com altivez e com a realidade dos fatos, para que os índices em 2020 possam ser aferidos de maneira correta. Agora, poucos municípios, não chegam a 3 mil não, são 200 e poucos municípios no Brasil, eles perderiam dinheiro em detrimento de um cálculo que foi feito em cima de uma possibilidade de perca de populacional. Então o PLP corrigiu isso, a Câmara entendeu quase que por unanimidade, uma votação com quórum de 330 e poucos deputados deu 301 votos a favor, e nós esperamos também que o Senado, que cuida dessas prioridades de Estado, tenha sensibilidade, porque isso precisa estar aprovado para estar em vigor já a partir de 1º de janeiro de 2019. Deputado, uma das críticas ao projeto foi que ele foi, de fato, apreciado muito rápido, né? Ele foi apresentado, inclusive, ontem e hoje ele já foi aprovado aqui no plenário da Câmara. O que se deve a essa aprovação tão rápida, essa tramitação tão rápida? É porque se ele não tivesse aprovação ainda nesse ano legislativo, o ano de 2019 seria de prejuízo para esses municípios que foram atingidos. Então foi necessário que houvesse entendimento de lideranças. O projeto, basicamente, ele é muito simples. Ele mostra os municípios que perderam em cima de um censo que não houve, né? E faz essa correção. Então nós não congelamos recursos, nós congelamos os índices. Esses índices eles alteram de acordo com a arrecadação do país. Então se o município ele ganha 1,2% do que arrecada, né? Ele ganha X mil reais por ano, por mês. Se ele perde 0,2, ele perde, no caso do município de Alagoas, ele perderia 500 mil reais por mês. Só 2 foram atingidos lá. Muitos na Bahia, muitos no Maranhão, muitos em todos os lugares, Paraná, enfim. Então isso era uma coisa quase que de unanimidade. O pessoal, a princípio, orientou sim, depois por não, por uma questão às vezes de obstrução, mas todos entenderam com muita facilidade. Ela é prática e ela causa um efeito de não aumentar absolutamente nada. Ela mantém os índices de hoje para o ano de 2019 e 2020 até a realização do censo pelo IBGE, que dará aí uma forma definitiva à padronização desses índices. Na prática é uma estabilidade da distribuição em si, né? Do cálculo de distribuição, é isso, né? Justamente, a manutenção por absoluta falta do critério. Não é que ele seja injusto, não, mas é porque não houve o censo, na realidade. Então, o IBGE fez uma estimativa. Em cima de que parâmetros a gente não sabe. A CNM não sabia, os municípios que perderam não tinham, talvez tivesse que entrar na justiça. Então, o PLP ele tem a função legislativa, tanto é que ele precisa de 257 votos favoráveis à sua aprovação, e ele teve para que esses municípios não perdessem recursos e que esses recursos não fossem distribuídos de uma maneira igual. Por exemplo, em Alagoas, 2 municípios perderiam cada um 6 milhões. E esses 12 milhões seriam divididos para os 102 municípios. Então isso aí seria nada para os outros e uma perca relevante para esses municípios que injustamente foram atingidos. Então esse PLP
visou corrigir isso, mantém os índices de acordo com a arrecadação e com a numeração do ano de 2018. Só uma última pergunta rapidinho. Os prefeitos, muitos deles estão aqui em Brasília essa semana, justamente participaram de um evento da Confederação Nacional dos Municípios, conversaram inclusive com o presidente Michel Temer, com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Essa proposta já tem costura lá com os senadores, já que eles são os próximos a avaliar? O senhor já tem conhecimento disso? Como a proposta é da CNM, eu apenas subscrevi e defendi em plenário. Eu acredito que aí o trabalho legislativo eles farão também no Senado, que eu acredito que tem a sensibilidade para que esse projeto seja aprovado rapidamente, porque é como ele disse, se não for aprovado esse ano, não tem efeito para 2019. Então ele tem urgência, tem necessidade, porque a maioria dos municípios são municípios pequenos, pobres, do interior do Brasil, que vivem essencialmente do repasse da FPM. Tá certo. Muito obrigada, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas e líder também do PP e autor da proposta que foi aprovada essa noite. Parabéns pela aprovação, deputado. Olha, o plenário, além de aprovar essa proposta a respeito da distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios para as prefeituras, também rejeitou uma medida provisória. Na verdade, rejeitou o texto que veio da comissão especial que avaliou o texto antes de chegar aqui no plenário. Mas com essa primeira rejeição ao texto, acabou que a medida provisória foi retirada de pauta. Qual medida provisória era essa? Era a medida provisória que propunha criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. Ela criava esse fundo, que é uma espécie de contra para justamente juntar recursos do orçamento da União e de doações para desenvolver aí, para estimular o setor ferroviário no Brasil. Lembrando que o Brasil tem cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias, né, construídas já, praticamente a mesma quantidade de quase 100 anos atrás, e há aí um gargalo que vários especialistas apontam e a necessidade de se construir pelo menos mais 17 mil quilômetros de ferrovias que já estão planejadas, mas ainda estão no papel. Essa medida provisória, ela colocava um investimento específico no estado do Pará, em especial do porto de Vila do Conde à ferrovia Norte-Sul, iniciando as obras no município de Barcarena. E é justamente essa indicação de investimento no município de Barcarena e no estado do Pará que trouxe uma divergência enorme aqui no plenário da Câmara. Diversos parlamentares se colocaram contra essa indicação de investimento específico nessa região e diversos parlamentares, inclusive da base governista, orientaram contra a medida provisória que acabou então tendo essa primeira votação, ela foi derrotada. Sendo retirada de pauta, na prática é bem provável que ela perca a validade, já que o prazo dela é apenas na quarta-feira da semana que vem. Então, se ela não for aprovada pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado até lá, ela perde a força de lei. E não sendo votada essa semana, ficaria um prazo bastante curto para os dois plenários aprovarem na semana que vem. Resta saber se será colocada novamente em pauta na semana que vem. É isso, agora nós vamos saber os principais acontecimentos na Câmara dos Deputados. Polêmica, tumulto, desentendimento. O Jornal da Câmara explica por que o projeto da chamada Escola Sem Partido causa tanta controvérsia. Obras irregulares estão na mira da Comissão Mista de Orçamento. O Jornal da Câmara mostra como é feito esse trabalho. E ainda, Mérito Legislativo 2018. Fim de ano chegando, a Câmara premia quem contribuiu para o debate político. Há semanas, a proposta que ficou conhecida como Escola Sem Partido mobiliza defensores e adversários aqui na Câmara. Agora, você vai entender melhor por que tanta controvérsia em torno desse tema. Escola Sem Partido. O apelido pegou, tanto aí na sociedade quanto aqui na Câmara. Mas esse é um projeto de lei, o 7180 de 2014. Se você quer acompanhar essa discussão, ler o texto, saber como os deputados estão discutindo isso, esse é o número que você precisa, 7180 de 2014. O texto cria basicamente 6 deveres para os professores. Vamos lá. Proíbe o professor de estimular convicções próprias nos alunos. Proíbe o professor de favorecer ou prejudicar um aluno por causa das convicções deles. Proíbe o professor de estimular a participação em atos políticos. Obriga o professor a apresentar as diferentes visões sobre cada um dos temas. Obriga o professor a respeitar o direito do aluno de ter educação religiosa. E sexto,
obriga o professor a impedir a atuação de terceiros politicamente dentro da sala de aula. E o professor Flavinho, do PSC de São Paulo, que é o relator dessa matéria, incluiu ainda mais um ponto: a proibição expressa para a educação sobre gênero ou orientação sexual nas escolas. Pronto, a proposta é basicamente essa. Mas as leituras sobre o que ela significa vão muito além disso. Você tem pelo menos aí duas grandes visões sobre isso. De um lado, quem vê nisso perseguição e censura aos professores, e de outro lado, quem vê nisso o fim da doutrinação. A hostilidade ela é uma tônica para quem pensa diferente do que pensa a vertente de esquerda. Então, cada vez mais importante a necessidade de efetivamente nós apresentarmos aos nossos alunos diferentes versões do mesmo fato para que eles façam o seu juízo de valor. A gente não pode aceitar como fato consumado que aprovem uma matéria que quer criar tribunais pedagógicos, quer que professores, profissionais de educação e estudantes tenham medo nas salas de aula para que a reflexão crítica não se estabeleça. Os argumentos estão aí colocados. Esse é o debate feito aqui na Comissão Especial da Câmara. Mas a gente não pode ignorar que existe também uma outra arena onde esse debate vem sendo feito: a internet. E lá, o tom sobe. Esse clima de guerra também está na comissão. E eu queria ser capaz... Presidente! Como orienta o PSDB? Presidente, uma reclamação! De te dar uma ideia... Vossa Excelência cassou minha inscrição! Do que isso significa. Não vou ter direito de falar hoje na reunião. É isso mesmo. Agora vamos falar sobre o que vai acontecer daqui em diante. O texto ainda precisa ser lido na comissão especial. Depois disso, tem início um prazo de 2 sessões para que os deputados analisem o texto. Só então pode começar a votação. No meio desse caminho, no entanto, tem uma votação lá no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão analisar uma lei estadual de Alagoas, a Escola Livre. Escola livre e escola sem partido têm algumas semelhanças. Por isso, alguns deputados da oposição esperam que aquele julgamento afete a votação daqui. Nós estamos trabalhando em segurar essa matéria indefinidamente, mas o nosso objetivo, primeiro, é garantir que o STF possa se pronunciar antes, e é na próxima semana, a reunião do STF sobre a constitucionalidade. Nós estamos convictos e convictas de que essa matéria é inconstitucional. O projeto Escola Sem Partido pode ser rejeitado ou aprovado lá na comissão especial ainda neste ano. A Comissão Mista de Orçamento avança nos trabalhos. Hoje foi dia de analisar obras paradas por suspeita de irregularidades. Em debate na Comissão de Orçamento, representantes do governo e do Tribunal de Contas da União discutiram os indícios de irregularidades encontrados em obras com recursos federais. Em algumas delas, o TCU aponta a necessidade de correção. Em outras, sugere a retenção dos pagamentos. Nos casos mais graves, a recomendação é de que as obras sejam paralisadas. São 10 obras com recomendação de que sejam interrompidas. Entre elas, canais de distribuição de água em Alagoas e na Paraíba, a construção da fábrica de hemoderivados em Pernambuco, corredores de ônibus nas cidades de São Paulo e Aricanduva e o BRT de Palmas. É uma licitação antiga que foi feita ainda com o projeto básico do empreendimento. Posteriormente, o governo do estado desenvolveu o projeto executivo e entre o projeto executivo e o projeto básico há diferenças. Na visão do TCU, as diferenças são significativas a ponto de inviabilizar o aproveitamento da licitação. O que o TCU recomenda é a nulidade do contrato e que o órgão gestor licite novamente esse contrato, especificamente esse contrato. O TCU sempre tenta apontar soluções que prisem pela continuidade da obra, tendo em vista que paralisar uma obra é ruim para todo mundo. Foi o escândalo da obra do TRT de São Paulo nos anos 90 que inspirou a criação do relatório de obras com indícios de irregularidades graves na lei orçamentária. Com ele, o Congresso previne prejuízos aos cofres públicos. O objetivo nosso é justamente fazer essa análise dessas obras e tomar uma decisão para ver se as obras têm continuidade ou se não a gente faz algumas adaptações em questão de relatório da lei anual de orçamento e também ver essas situações.
Importante a gente fazer essa sincronização, até porque se o tribunal toma alguma atitude envolvendo essa questão de impedir ou fazer uma análise dessas obras, nós também vamos ter que fazer uma análise política para ver qual é o interesse nessa questão dos ministérios e também na questão da comissão. O presidente da Câmara comenta pela primeira vez a disputa pelo cargo que ele ocupa hoje. Sucessão na presidência já é assunto nos bastidores do Legislativo. A gente não é candidato nem só do nosso partido, nem só das nossas vontades. A Câmara, mais do que nunca, precisa ser a casa do equilíbrio, a casa que ouve a todos, a casa do povo brasileiro. Então é isso que tem que nos nortear para o próximo biênio, né? Uma casa que mais do que nunca consiga ouvir a toda a sociedade brasileira, respeitando o espaço da maioria, mas também compreendendo, né, que se formou uma maioria de ideias que precisa ser pautada, né, e, se possível, principalmente na área econômica, ser aprovada. Dois candidatos que concorreram às últimas eleições presidenciais estiveram na Câmara para dar apoio à frente de partidos de oposição. O objetivo principal é evitar a aprovação de uma proposta em votação no Senado que criminaliza os movimentos sociais. Nós estamos aqui numa ampla frente, numa ampla articulação em defesa dos movimentos sociais e das liberdades democráticas. Aqui tem representações do PSOL, do PT, do PDT, do PCdoB, do PSB, de praticamente todos os partidos de oposição aqui no Congresso Nacional. Não achamos só equivocado a criminalização dos movimentos, mas achamos que ela fere o princípio constitucional que garante o direito à livre organização e à livre expressão no país. Então nós vamos defender o direito dos brasileiros se organizarem e de expressarem seus pontos de vista, fazendo com que o que está garantido na Constituição tenha consequência. Aqui nós estamos apenas fazendo uma expressão política, institucional, articulada com os movimentos sociais, para dizer o seguinte: não há retrocesso possível. Nós chegamos a um ponto que não é possível andar para trás. Então, tendo a Constituição como referência, o nosso acúmulo somado a isso e a luta acumulada até aqui, dizer o seguinte: pode vir quem vier, mas a nossa luta por direitos contra qualquer criminalização será mantida. O plenário da Câmara discute hoje a medida provisória que propõe criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. Todos os deputados são favoráveis ao estímulo, ao desenvolvimento desse tipo de transporte no país. Lembrando que nós temos mais de 30 mil quilômetros de rodovias já construídas e cerca de 17 mil quilômetros ainda no papel, somente planejados. Então há um consenso de que esse tipo de transporte realmente precisa receber incentivo no país. Agora, a medida provisória recebeu muitas críticas, em especial porque o texto determina que os recursos desse novo fundo, que vai contar não só com dinheiro do orçamento público, mas também com doações privadas, esse dinheiro seja aplicado especificamente no Pará, ligando o porto de Vila do Conde, no Pará, à Ferrovia Norte-Sul e começando os investimentos no município de Barcarena. Esse foi um ponto que diversos parlamentares criticaram bastante, inclusive parlamentares da base governista. Frente Parlamentar contrária à reforma da Previdência apresenta documento contra a votação. Mais de 100 entidades assinam. O documento contra a reforma da Previdência foi assinado por mais de 100 instituições classistas, representando desde juízes federais e estaduais a servidores de órgãos do governo e trabalhadores da iniciativa privada. A nota reforçou que existem fontes de financiamento para tornar a Previdência Social sustentável e condenou as mudanças contidas na proposta de emenda à Constituição que está em análise na Câmara. É preciso rever as desonerações fiscais, é preciso adotar políticas econômicas que efetivamente façam com que a economia brasileira cresça e só a partir daí é que a gente pode fazer uma discussão relativa a certos direitos. É verdade, concordamos que, por exemplo, com o aumento da expectativa de vida é preciso rever também a questão da idade mínima, mas a gente tem que ter assim, parâmetros sustentáveis e parâmetros razoáveis
de idade mínima. O coordenador da Frente de Deputados e Senadores em Defesa da Previdência considera que não há chances de votação do atual texto da reforma, devido à intervenção federal no Rio, que impede mudanças na Constituição. E também por causa de declarações do economista Paulo Guedes, escolhido ministro da Economia do futuro governo, que teriam desagradado os parlamentares. Houve uma manifestação desastrada do ministro da Economia, pressão neles, pressão nos deputados, nos parlamentares, para que isso pudesse ser colocado em votação. A pressão funcionou ao contrário, virou um caos o relacionamento do governo, e a proposta básica que eles apresentam é a mesma reforma feita no Chile. E no Chile todos sabemos hoje que é o país que tem o maior número de suicídios de pessoas de idade, porque o benefício lá é menor do que o salário mínimo. 47 brasileiros que contribuíram para o desenvolvimento do país no ano que está acabando. São os premiados com a Medalha do Mérito Legislativo, edição 2018. Eles são indicados pelos líderes partidários e pela mesa diretora da Câmara. A cerimônia começou com a execução do hino nacional. O presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia, participou da solenidade que foi presidida pelo deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais. Já na abertura, o primeiro secretário da Câmara ressaltou a importância da entrega da Medalha do Mérito Legislativo pela Câmara dos Deputados. Os agraciados deste momento atuam nas mais diferentes áreas, dando o melhor de si, uma demonstração viva da imensa riqueza humana que faz do Brasil uma nação singular. Muito obrigado por estarem aqui conosco nesse dia tão importante para a Câmara dos Deputados, e que cada vez mais a Câmara possa representar melhor, dialogar melhor e estar mais próximo à sociedade brasileira. Médicos, religiosos, juízes, ativistas dos direitos humanos, pessoas com as mais diversas formações e uma missão em comum, o desenvolvimento do país. Indicadas pelos líderes dos partidos e pelos integrantes da mesa diretora da Câmara, 47 pessoas receberam a Medalha do Mérito Legislativo 2018. Nós desenvolvemos um trabalho social muito grande nas margens do Rio Mearim, promovendo ações sociais com o apoio do Exército, Marinha, Aeronáutica. Então nós conseguimos juntar todas as forças e levamos um grupo forte para atender as populações ribeirinhas do Rio Mearim. São 32 anos de muita luta, muito trabalho, que eu acho que isso que muda a cara do nosso país. Se cada um de nós fizer um pouco, se esforçar, eu acho que nós, como empreendedores, trabalhadores, é que vamos mudar a cara desse país. Mônica Benício, companheira da vereadora Marielle Franco, assassinada há 8 meses no Rio de Janeiro, recebeu a medalha pela parlamentar carioca. Mônica destacou que a medalha é o reconhecimento do trabalho e das causas que eram defendidas por Marielle Franco. Expressa um simbolismo da luta dela e de toda a preservação das pautas pela qual ela lutava, o fim do genocídio da nossa população negra, o fim das mortes da nossa população LGBT, do feminicídio. Então é muito representativo porque ela mesma carregava no corpo todas as pautas que defendia. Os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil estão sendo celebrados na Câmara dos Deputados com a exposição Zumbi e a Consciência Negra. A abertura oficial da exposição foi feita pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e parlamentares que atuam na defesa e promoção da igualdade racial. Não apenas parlamentares, mas que toda a sociedade que vem todos os dias, toda semana à Câmara, que possam compreender a importância de um país mais igual, um país que gere igualdade de oportunidades e que todos os brasileiros possam, quando nascem, que eles possam olhar o seu futuro, como eu disse, com as mesmas oportunidades que os outros.
A exposição está aberta ao público no corredor que dá acesso ao plenário da Câmara até dia 12 de dezembro. Ela resgata a história de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão, e também retrata a situação do negro na sociedade brasileira contemporânea. É importante que esse Brasil, que não é branco, ele é majoritariamente negro, que nós possamos juntos mudar essa história, porque ainda estamos combatendo o racismo, a discriminação, a intolerância. Na tela do computador, o desafio de lidar com um grande volume de informações. Comissão de Ciência e Tecnologia estuda uma novidade que pode ajudar governos, legislativo e cidadania em geral. O nome blockchain define uma tecnologia que armazena dados por meio de blocos de informação, que são distribuídos a milhares de computadores na internet. As informações são autenticadas, criptografadas e formam uma espécie de corrente de blocos. Além de manter os dados acessíveis, o blockchain não exige intermediários e é considerado muito seguro. Para você mudar, né, uma transação que foi registrada, você precisa, né, conseguir invadir mais da metade dos servidores da rede, ou seja, 8.000 servidores espalhados no mundo inteiro, e precisa modificar informações que são baseadas em técnicas de criptografia que exigem uma capacidade, né, um esforço computacional alto. Atualmente é impossível um ataque desse porte. O professor de informática da Universidade Federal da Paraíba desenvolveu uma pesquisa sobre o uso da blockchain para combater fraudes na emissão de diplomas. A tecnologia pode ser usada também para o registro de livros de cartório, livros contábeis, entre outros. A presidente do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, afirmou que o órgão do governo já utiliza blockchains em alguns serviços públicos. Para ela, a tecnologia é totalmente confiável e útil ao governo e aos cidadãos. Em vez do cidadão ter que ir a vários lugares e o governo ter vários lugares para poder tirar um documento, por exemplo, num único lugar você pode fazer isso, a partir de um único lugar. Além do que, com essa questão da proteção do dado, o cidadão pode, a partir dali, dizer o seguinte: olha, você pode ter acesso a algum dado meu para que possa fazer uso para o governo. Eu acho que os próprios centralizadores vão começar a utilizar blockchain, como o Bacen, como os cartórios, porque eu acredito que eles é que têm o grande capital para investir nisso. A gente vai pensar agora o que é que pode resolver. Pode resolver licitação, pode resolver transparência, pode resolver pode resolver a questão do certificado digital, posso resolver me aposentar e ao mesmo tempo o Detran caçar minha carteira de motorista. O que é que eu posso resolver com isso? Mas o consultor do Banco Central lembrou que é preciso aprofundar os estudos para o uso da blockchain nos bancos que exigem armazenamento em grande escala e com sigilo. Ele também comentou sobre o uso da tecnologia nas criptomoedas, as moedas virtuais, que não são aceitas oficialmente no Brasil. A terminologia criptomoeda, para nós, ela não tem sustentação conceitual e nem legal, porque moeda, nos países soberanos, só existe a moeda soberana, emitida ou pelo Estado, emitida pelo Banco Central, né? Qualquer outro ativo, ela pode ser utilizada como meio de pagamento? Pode. Como qualquer ativo, pode ser utilizado como meio de pagamento. Mas daí dizer que é uma moeda é diferente. Nós podemos ouvir aqui das autoridades que debateram grandes possibilidades, desde a transferência de um automóvel, do cancelamento de uma habilitação, enfim, tem uma série de coisas que pode ser feito. E essas foram as notícias da Câmara nesta quarta-feira, 21 de novembro. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.